Olá, boa tarde. Hoje é 21 de março de 2024. Hoje eu estou completando 34 anos, no dia 21 de março de 1990, tinha acabado de nascer, no Dr. Estevam Sobral. Hoje aqui em Sobral está um dia muito chuvoso, graças a uma tarde muito chuvosa, está bastante chovendo, choveu bastante já nessa tarde. Então, Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Em nome de Jesus Cristo. Lembre-se que Deus ele lhe ama você, ama sua família, ele ama todas as pessoas, todo mundo, e quer salvar todo mundo. E ele tem algo de bom que ele gosta na vida do ser humano. É da pessoa que crê nele e que obedece a ele e que anuncia o evangelho, a palavra dele. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 170, Atos 23, 23. E, chamando 2 centuriões, lhe disse: aprontai-o para as 3 horas da noite, 200 soldados e 70 de cavalo, e 200 lanceiros para ir a Cesareia. E aparelhai cavalgadura para que pondo nelas Paulo, leve salvo ao governador Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Líncias, a Félix, pontíssimo governador, saúde. Então veja que foi o Cláudio Lísias, a Félix, o pontíssimo governador, saúde. Então veja o que foi que Cláudio fez. Então Cláudio, ele ajudou bastante a Paulo. Cláudio, ele salvou a vida de Paulo, claro que primeiramente Deus, Jesus Cristo, mas Cláudio salvou a vida de Paulo. Cláudio, o apóstolo Paulo, Cláudio, ele ajudou bastante o apóstolo Paulo. Então, Cláudio, ele ajudou bastante o apóstolo Paulo. Cláudio enviou ao pontíssimo governador. Este homem, veja o que estava escrito na carta, ó, e escreveu uma carta que continha isto. Versículo 27. Este homem foi preso pelos judeus e, estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com uma soldadesca e o livrei. Então quem livrou ele foi quem? Cláudio, que levou com a soldadesca, que eram bastante soldados. E o livrei informado de que era romano. Então Cláudio estava informado que o apóstolo Paulo era romano. Então ele veio a soldadesca e livrou o apóstolo Paulo. Então veja que Cláudio, ele ajudou bastante a vida de Paulo, salvou Paulo. E veja o que ele escreveu: querendo saber a causa porque o acusavam, o levei ao conselho. E achei que o acusavam de alguma questão da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. Veja que, através de Cláudio ter escrito uma carta, ele estava ajudando o apóstolo Paulo, estava salvando o apóstolo Paulo e estava ali sendo certo, justo e correto, por o fato dele não ter visto nenhum crime de morte ou de prisão no apóstolo Paulo. Você sabe que no dia a dia hoje, no mundo, tem pessoas que podem ajudar, tem pessoas que podem livrar, claro que primeiramente Deus e Jesus Cristo, mas muitas das vezes Deus deixa ali na mão dos homens, das pessoas, o livre-arbítrio ou o auxílio, a ajuda de livramento de situações. Você acredita? Às vezes Deus deixa na sua mão, na mão de pessoas, a ajuda, o livramento, a proteção e até mesmo a ajuda, sem dúvida nenhuma. Então veja o que aconteceu. Então, através de uma carta, Cláudio estava salvando, livrando o apóstolo Paulo, ele estava ajudando. Veja que os seres humanos que estão vivos em cima da terra podem livrar pessoas, pode salvar pessoas através de cartas, através de mensagem, através de áudios, através de ajuda, como a mesma ajuda dos centuriões, de enviar 200 soldados, 70 cavalos e 200 lanceiros. Veja que tem ajuda física, você pode ajudar alguém com ajuda física aqui.
Cláudio estava ajudando o apóstolo Paulo com a ajuda física, enviando 200 soldados, e cada centurião era responsável por 100 soldados. Centurião significa uma pessoa que é um líder, né, no caso, um líder militar, que é responsável por 100 ou até 6.000 soldados. Então ele ajudou aqui ele fisicamente e ajudou ele escrevendo uma carta dizendo para Félix, o potentíssimo governador, que ele não tinha nenhum crime de morte. Veja que você hoje pode ajudar uma pessoa física. Hoje tem pessoas, tem seres humanos, ricos, pobres, que podem ajudar as pessoas fisicamente, pode ajudar as pessoas com uma carta, com áudios, e veja que você pode ajudar as pessoas com a sua influência. Veja que você pode ajudar uma pessoa falando a verdade, falando o que é certo, sendo a favor do que é certo, do que é justo, e não do que é errado, do que é injusto. Isso foi o que o Cláudio Lísias fez. Então veja o que aconteceu, e sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo te enviei, mandando também aos acusadores que perante ti diga o que tiveram contra ele. Passa bem. Então uma coisa eu digo para você, veja bem, ninguém pode parar ninguém de falar de Deus e de Jesus Cristo. Eu não posso sair da minha casa, da casa onde eu estou morando, eu não posso chegar na casa de ninguém, na rua de ninguém, no bairro de ninguém, da cidade de ninguém, mandando alguém parar de fazer algo que a pessoa está fazendo. Então uma coisa eu digo para você, nunca saia da sua casinha. Você que tem a consciência, você que tem a sabedoria e inteligência, você que segue a palavra de Deus, nunca sai da sua casa para ir em rua, em bairro, em cidade, atrapalhar alguém de fazer o que a pessoa está fazendo. Porque você pode ser preso, você pode sofrer algo, você pode ser chamado de uma pessoa injusta, de uma pessoa má, de uma pessoa perversa, principalmente atrapalhar alguém de falar de Deus e de Jesus Cristo. Cuidado, porque se você for atrapalhar alguém de falar de Deus e Jesus Cristo, alguém pode chamar a polícia, você pode ser preso por mandar alguém falar de Deus ou por impedir a fé de alguém. Nunca esqueça disso. Você tem que ser inteligente. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, o trouxeram de noite a Antípate. No dia seguinte, deixando-os de cavalo irem com ele, tornamos à fortaleza. Então, os quais, logo que chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e lhe apresentaram a Paulo. Então, tudo o que os centuriões mandaram a soldadesca, os soldados fazerem, eles fizeram. Apresentaram Paulo, entregaram a carta na mão dele e apresentaram Paulo. Então, Paulo ficou no poder do governador Félix, que era o governador de Cesareia. Então, aqui o Cláudio era o governador da onde? De Jerusalém. Ele era da Judéia, da Cesareia. O Félix era da Cesareia, Paulo era de Jerusalém. Então veja que o que foi que aconteceu aqui, esse movimento todo, esse agir todo de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, dos anjos e o dos centuriões, do tributo, dos magistrados, dos tributos, dos soldados, para não fazerem mal a uma pessoa injustamente. Enviaram ele lá. Então, veja que Deus estava usando os soldados. Veja que aqui nós tiramos aqui para nós que nós podemos ajudar as pessoas fisicamente, podemos ajudar através da nossa influência, através de falando do que é certo, do que é justo, e através de, a todo custo, não querer ver o mal da pessoa que é inocente ou da pessoa que não merece aquele mal. Segundo o Cláudio, não havia nenhum crime de morte ou de prisão em Félix. Você ou eu, qualquer ser humano que mandar fazer mal aos outros, que fizer mal aos outros, que incentivar o mal, aborrecer os outros, atrapalhar a vida dos outros, lembrando que é digno de condenação eterna, de perda da salvação. E não é sua alma e o espíritozinho que vai para lá, não. É o corpo que é transferido. Jesus disse, não temei os homens que podem matar o corpo, temei antes aquele que pode pegar o corpo e a alma e lançar no inferno. Deus abençoe você e sua família.